Irmãos, nenhuma igreja tem qualquer bandeira partidária. Nenhuma igreja tem, principalmente uma igreja batista que já apregoa nas suas funções básicas, estruturais, a separação entre igreja e Estado. Fazemos essa distinção, é distintivo isso. Claro que temos muitos amigos ao longo desses 21 anos que estamos aqui, políticos sim, desta cidade, os quais normalmente na época de eleição se lembram da gente, passam por aqui. Aliás, passa na casa de todos vocês sempre nestas épocas. Agora, uma igreja como a nossa, ela tem que realmente sempre buscar dois fatos verdadeiros, sempre amarmos a justiça. Esse é o alvo principal da nossa vida. Claro que nós temos em nossa igreja pessoas que fazem hoje parte da situação, estão ao lado da presidente Dilma e os seus assessores. Temos também aqueles que são contrários a esta posição e vivemos dentro da nossa igreja de maneira tranquila, equilibrada, lidando com posições diferentes. Não temos problemas quanto a isso, essa não é a nossa dificuldade. Mas a nossa dificuldade, irmãos, é a busca incessante pela justiça. E isso deve nortear o raciocínio de todas as famílias aqui presentes. Temos que amar a justiça, porque o nosso Deus tem tudo a ver com a justiça. Temos que amar a justiça e primar por tudo isto. Alguém nessa semana me perguntou: pastor, o que você acha das pessoas envolvidas em todos esses escândalos, envolvidos em corrupção? Eu digo que tem que se apurar, a justiça tem que descobrir, seja quem for, põe na cadeia. Se tem que fazer isso, faça. Agora a minha pergunta sempre, sabe qual é, irmãos? Onde está todo aquele dinheiro que foi desviado? Essa é a grande pergunta. E irmãos, ainda nem chegamos nos bancos estatais, nem no BNDES, nem no Correio. Então é um problema muito sério. Então eu pergunto, como que um crente deve se posicionar? É o texto que nós temos meditado. Eu faria hoje a parte quinta desse texto, mas vamos deixar para a semana que vem. A Bíblia diz que quando Salomão inaugurou o templo, Deus ficou em silêncio durante um período de tempo. Salomão sentiu no seu coração que algo estava errado. Porque quando Deus não fala, nós estremecemos. E é interessante perceber que Deus rompe o seu silêncio e então ele diz assim: Salomão, mesmo quando eu estava em silêncio, eu quero garantir que as suas orações foram ouvidas. Irmãos, quando Deus não intervém, não devemos nos desesperar, porque Deus continua no seu alto e sublime trono e continua abençoando aqueles que são seus. Mesmo que haja silêncio, mesmo que haja silêncio. Mas agora Deus vem e Ele diz: eu escolhi este templo para a minha habitação na terra. Irmãos, isso é algo extraordinário e surpreendente. Deus habitar no meio dos homens. A Bíblia diz que quando esta igreja se levanta para adorar a Deus, Deus se faz presente nesse lugar, porque Deus habita nos louvores do seu povo. Quando Deus é exaltado, em espírito e em verdade, Ele se manifesta no meio do seu povo. E o que Deus faz aqui? Deus conserta a rota, Deus cura, Deus faz tudo aquilo que Ele tem que fazer, porque Ele é Deus, e Deus absoluto. E agora Deus diz a Salomão: Salomão, olha, eu vou estar presente nas suas celebrações. Por isso, irmãos, que a gente sempre faz questão de anunciar em alto e em bom som todos os nossos ajuntamentos. Por quê? São oportunidades únicas de Deus falar ao seu coração. Não perca nenhum culto. Não escolha um culto onde Deus mais fala a você. Porque se Deus trabalhar na outra agenda, você não veio à igreja e era aquilo que Deus queria falar com você. Não estou falando de ativismo religioso, da gente passar a vida inteira na igreja, não. Somos uma igreja muito equilibrada. Mas por favor, não troque um culto da igreja por qualquer outro motivo. Seja fiel a Deus. Sabe por quê?
porque no ajuntamento do seu povo é que Deus ministra as suas bênçãos. Ele faz isso em outras horas? Claro que faz. Mas no ajuntamento do seu povo é um momento único. É um momento único e glorioso. É isso que Deus disse a Salomão a respeito daquela estrutura física que ele ergueu e denominou o templo de Deus na face da terra. Agora lembre-se, quando não havia tabernáculos, Deus falava pessoalmente com os homens. Quando Deus institui no deserto o tabernáculo, Deus estava no lugar santíssimo, a sua glória se manifestava ali. Deus, entre o Velho e o Novo Testamento, como temos aprendido nesta igreja, ficou em silêncio durante 400 anos. Foi uma época muito difícil. Deus não falou, Deus não levantou um profeta, Deus não fez nada. Quer dizer, Ele sempre fez, mas do ponto de vista humano, as pessoas diziam: até quando Deus vai estar em silêncio? Parecia que Deus estava aborrecido, mas não. Deus estava trabalhando. Os movimentos políticos, os reis que dominavam a terra, a língua que Deus estava escolhendo para revelar o Novo Testamento, ela tinha que avançar e demorou 400 anos. Nós achamos que Deus perdeu de vista o seu povo, jamais. Deus preparou o mundo para a chegada do Messias. Enquanto o povo tomava como tardia a revelação e a manifestação de Deus, vinha o nosso Deus e dizia: não falam tal coisa, porque eu estou preparando o mundo para a chegada dele, o Messias esperado. E é perfeito, irmãos, quando a gente estuda a história, você percebe que os persas se afastaram, não é? O Império Romano começa a se acender. E quando eles dominam o povo, os helênicos, os gregos, eles descobrem que a língua grega é preciosa e era o inglês daquela época. E Deus preparou tudo direitinho para a chegada do Messias, enquanto que o seu povo tornava a voz de Deus silenciada. Deus estava movendo todo o cenário político para manifestar a justiça dele sobre toda a humanidade. O Messias chegaria. Então é perfeito o movimento de Deus. Agora eu pergunto aos irmãos, com tudo aquilo que tem acontecido no nosso país nesses últimos anos, os irmãos acham que Deus se esqueceu do Brasil? Não, de modo algum. Deus está no controle de tudo isto. Como igreja devemos ver o desdobramento de todas essas operações, nessas tentativas dos nossos magistrados de limpar a nossa nação. E irmãos, creiam, o Código de Justiça da nossa nação, o Código Penal, ele é muito bom, irmãos, só que precisa funcionar. Mas agora parece que existem lampejos de que as coisas vão dar certo, não é? E irmãos, independente da bandeira, do partido, irmão, se roubou, tirando dinheiro da saúde, da educação, não é? Dos meios de transportes e de todos os ministérios, irmão, tem que ir para a cadeia. Porque se você sair hoje daqui, roubar alguma coisa e for preso, você vai ter que pagar por isso. Não é verdade? Ora, aqueles que estão em Brasília também têm que pagar pelos seus crimes. Então nós somos um povo que amamos a justiça. E naquele momento em que Deus diz que os ouvidos dele estavam atentos, quando Deus se revela, ele diz: Salomão, creia no que eu vou dizer a vocês. Quando a tua terra for punida com seca, com pestes e com qualquer outra coisa, a única coisa que vai poder irromper a miséria no meio de vocês é uma coisa: é se o meu povo começar a orar. Aí dos altos céus eu ouvirei e não ficarei em silêncio. Eu sararei a terra de vocês. Queridos, nós temos que entender numa manhã como essa, de maneira bem breve, que a igreja de Cristo Jesus aqui nesse país, ela tem responsabilidades, irmãos. Ela tem responsabilidades. Mas o que é que nós temos visto a respeito das igrejas? De forma geral, elas têm ficado quietas no meio da crise. Você está vendo aí pastores indo à televisão e falando? Você tem visto padres discursando? Não. E eu creio de todo o coração que todas as igrejas desse Brasil têm que lutar por justiça. Não podemos nos calar diante da injustiça. Não pegaremos em armas, não faremos uma
uma revolução baseada nos nossos punhos, mas a nossa revolução é aquela que mostra sua indignação a respeito da injustiça, mas é um povo que dobra o seu joelho e diz: Pai, o Senhor prometeu no tempo de Salomão, se a nossa terra, a terra onde nascemos, essa terra verde e amarela, quando ela fosse punida por gafanhotos, por pessoas que realmente roubam e vendem a moral desta nação, Senhor, nos colocamos de joelhos e faremos o possível para que esta nação seja passada limpo. É responsabilidade sim da igreja de Cristo Jesus, de colocar o joelho em terra, clamar a Deus. E vocês sabem quem você votou nas últimas eleições? É tempo de escrever para essa turma toda. É tempo de escrever para cada vereador, para cada prefeito, para cada deputado, para cada senador que você votou. É só entrar na internet e ver onde eles estão, e pode escrever. Mas o que fazemos nós? Ficamos quietos. E aí erramos, porque o nosso Deus diz: é tempo de se ajoelhar e clamar a mim, e dos altos céus eu vou ouvir e vou sarar a tua terra. É tempo de ficarmos de joelhos. Temos conclamado todos os nossos intercessores a se ajoelharem. Temos conclamado às terças-feiras mulheres e homens para estarem de joelhos. Temos conclamado o pessoal da terceira idade para chegar mais cedo na igreja e orar pelo nosso país. Temos conclamado aos nossos adolescentes e jovens que eles cheguem às 5 da tarde nesta igreja, coloquem o seu joelho em terra e clame por dias melhores nesta nação. Agora, irmãos, não é apenas orar. Vamos escrever. Vamos escrever. Nessa semana fiz questão de escrever para todo mundo que eu votei nesses últimos anos. Fiz questão de escrever uma carta para a nossa presidente. Como líder desta igreja, como presidente dessa instituição, falei da indignação que eu sinto na alma e no coração do meu povo, em ver tantos desmandos nesta nação. Não é só dobrar o joelho, é também, povo de Deus, fazer a nossa parte. Somos um povo muito calado. Somos um povo que reclamamos muito pouco, e irmãos, temos o mesmo direito de qualquer outro brasileiro nessa nação. Mas nos acomodamos, ficamos quietos no nosso canto, marcamos o nosso território e deixamos as coisas passar. Agora, tenho que reconhecer nesse texto que esse Deus de justiça pede justiça do seu povo. Então, irmãos, nós temos que ser um povo que ora pedindo que Deus sare essa nação, mas temos que fazer também as coisas certas, né? Você tira xerox do TCC na tua empresa? Está errado. Está errado. Você quer obter lucro e sonegar imposto? Está errado. Povo de Deus é povo correto. É povo que paga os seus tributos. Queremos sempre nos beneficiar, e esse jeitinho brasileiro está nos destruindo. E temo em dizer no meu coração que até o povo de Deus anda usando do seu jeitinho para se beneficiar. Irmãos, temos que abandonar isso de uma vez por todas. A justiça tem que fazer parte da minha vida e da tua vida também. Me lembro anos atrás que eu cheguei numa igreja com um pastor interino, e eu falei: essa igreja tem boletim? Ela falou: tem. Falou: pastor, nós rodamos o boletim da igreja, ele sai primoroso, em papel perfeito e tudo mais. Aí falou o nome da empresa que rodava os boletins da igreja. Eu disse: o quê? O boletim é rodado numa empresa? A tua empresa onde você trabalha? Pastor, eu não quero dar essa despesa para a igreja. Lá eles não fazem questão de papel e de cópia, são muito generosos e bondosos. E na reunião daquela diretoria, todo mundo festejando que a igreja era feita numa empresa. Irmãos, eu quase morri, porque a igreja não precisa do dinheiro de nenhuma empresa. Não precisamos de dinheiro de ninguém. As nossas igrejas estão no mundo, e irmãos, nunca vai faltar nada
para nós, tenha certeza, não precisamos dar nenhum jeitinho para poder fazer alguma coisa. Por isso, querida igreja, lembre-se, nós temos que fazer a lição de casa também. Se você anda trapaceando, pare com isto. Se você anda fazendo coisa errada, acabe com isso tudo. Não tire vantagem de ninguém. Ame a justiça, porque é a justiça que, uma vez manifesta, sara uma nação e transforma uma nação por completo. Fomos agora, no meio dessa enchente, ver como a gente poderia ajudar o pessoal de Franco da Rocha. Irmãos, fomos até lá. Tudo bem que a comporta foi aberta. Se a Sabesp não avisou, se a Defesa Civil não avisou, o fluxo de água aumentaria em quase 60%. Com as chuvas torrenciais que caíram naquela região da cidade, tudo aquilo foi terrível. Mas, irmãos, eu não passei em um rio, em nenhum córrego naquela visitação junto com a Defesa Civil que não estava entupido de sujeira. Parece que o povo não entende. Eu não quero andar 100 metros para colocar o lixo no lugar certo. Eu simplesmente pego o saco, como pude ver, e ainda depois de toda a enchente, o sujeito abre a porta do sobradinho e pega o saco e joga do outro lado. Quase bate na cabeça da gente. É assim. E a gente diz, é interessante. Nós estamos orando para Deus sarar essa nação, não é? Trabalhar lá em Brasília, mas Deus também precisa trabalhar aqui na nossa cidade, e cada um de nós temos que fazer a nossa parte. Somos povo ordeiro, irmãos, povo correto naquilo que fazemos. Não somos perfeitos e nunca seremos, mas amamos as coisas celestes, não trapaceamos, não enganamos, não usurpamos, porque amamos a justiça de Deus. E quando eu não posso ter uma coisa, eu tenho o recurso da oração que me é disponível para que eu possa realmente viver a vida de maneira digna. O meu apelo nesta manhã é que, quando Deus rompeu o silêncio, Ele manifestou o seu querer sobre aquela nação. Mas o Deus que se revelou naquele tempo é o mesmo que se revela hoje. Ele não mudou, é um Deus de toda justiça. E que está olhando para os dois polos mais frágeis de uma sociedade. Quais são eles, irmãos? Os bebezinhos, essa turminha que acabamos de apresentar, e os idosos. Esses são os polos mais frágeis de uma sociedade. A igreja, a sociedade tem que ter ações firmes para cuidar tanto das crianças como também dos idosos. Porque os idosos deram uma contribuição incrível para esta nação. Não podem ser desprezados. Temos que cuidar deste povo que ergueu esta nação. As nações mais evoluídas e abençoadas que a gente tem sobre a face da terra é aquela que realmente honra mais as crianças e os idosos. O Japão, e hoje à noite vamos orar por uma família que está indo para o Japão, vamos orar por um bebezinho, é a saída deles para o Japão. O Japão é exemplo disto. Você sabia que no Japão, todos têm que se encurvar diante do imperador? Se o imperador estiver nesse recinto, mesmo que uma pessoa esteja do lado de fora, na hora que ele se levantar para fazer qualquer pronunciamento, todos se inclinam em respeito ao imperador. No Japão, só não se inclinam ao imperador os professores, porque eles cuidam do futuro da nação. Nenhum professor do ensino primário, ensino médio, deve se encurvar diante do imperador. Pelo contrário, é o imperador que reverencia todos os educadores. Japão é uma terrinha desse tamanhozinho. Irmãos, não tem nenhuma riqueza natural, nem água tem potável em abundância. E é a potência que é, porque ela reconhece os educadores, ama as crianças, que é o futuro da nação. Agora é claro, você já viu um idoso oriental, a reverência com que eles nos tratam? Quando alguém
que tem autoridade, quando alguém que tem mais idade, ele é mais reverenciado por todos os que estiverem naquela casa. Nunca um filho levanta a voz contra o pai, muito menos com avô ou com uma avó. É o respeito que as gerações mais novas têm pelas gerações mais idosas. É inacreditável. Nós temos uma família de coreano que está sentado ali, que a gente tem que disputar quem reverencia quem. Eles chegam, se encurvam e eu me encurvo. Eles encurvam de novo, aí eu me encurvo, eles encurvam. Falei, vamos parar. É o respeito, é o respeito. Irmãos, vamos ter respeito pelos nossos educadores. Como esta igreja tem assinado ao longo desses 21 anos abaixo assinados para que os professores sejam mais reconhecidos. Como temos lutado por eles. Me lembro de uma vez que tinha um alvoroço aqui na igreja. O governador Alckmin veio aqui para uma entrevista em um dos nossos summits. Veio aquela turma cheia, tudo de assessores. Nunca vi tanta gente na minha vida. Eu disse, eu quero ter um momento com o nosso governador. Aí todo mundo saiu da sala e deixou eu e o governador. Sabe o que eu pedi? Governador, eu preciso comprar os terrenos ali do lado. De jeito nenhum, essa igreja nunca pediu nada a eles. E nem vamos pedir. Nosso Deus é soberano sobre as nossas vidas. Mas sabe o que eu pedi? Falei, governador, você precisa olhar para os nossos professores e investir pesado na vida deles. Eles estão manuseando o futuro da terra de São Paulo, dessa terra brasileira, governador. Governador, não dá para viver com o salário desta turma. Não dá mais, governador. Você precisa fazer alguma coisa. A minha obra é do ensino. Eu estou do púlpito ensinando esse povo. Eu sei que todos os professores fazem uma obra incrível ao nosso lado. Eles ensinam de uma maneira, eu ensino do outro, mas somos todos educadores, governador. Por favor, nos ajude. Mude essa história. Mude essa história. Mude essa história. Ainda ele disse, mais alguma coisa? Não, só isso. Só isso. Por quê? Porque justiça precisa ser feita nessa nação. Sabe quando a gente começa? A gente começa com os pequenininhos e a gente muda uma nação. Eu sei que hoje a Betina estava aqui ao lado do pastor emocionada. Pequena como ela é. Imagino diante de todos, não é? Diante do culto dos adultos. É assim que vocês são chamados? Mas se você perguntar para a Betina quais são os valores da vida dela, você vai ficar impressionado com essa menina. É valor de fé no coração dela. O projeto que a gente tem ali em cima é mais precioso do que o projeto que a gente tem aqui embaixo. Porque você já sabe se defender. Aquelas crianças precisam ser moldadas por Deus. Me dê os seus filhos durante 16 anos e eles serão homens notáveis nesta nação. Como o pastor Alex vai pregar para os homens nessa terça-feira. Homens notáveis, mulheres notáveis. Eles serão. Pode confiar, porque a turminha que agora já terminaram a faculdade, ontem mesmo um deles veio me abraçar e disse, pastor, muito obrigado por tudo que a igreja fez por mim. Eu falei, você já está se despedindo? Ele disse, não, pastor, mas eu quero agradecer, pastor, porque meus pais me tornaram nobres, mas esta igreja me fez um homem espiritual e hoje mais do que nunca eu reconheço cada canção, cada historiazinha, cada trabalho manual vocês investiram na minha vida. Não é gratificante isso, irmãos? E isso não sou eu que estou fazendo, somos nós que estamos fazendo. Realmente investindo recursos para que os nossos filhos sejam melhores do que nós. E eles serão. E concluo dizendo, querida igreja, é tempo de fazermos a nossa parte. É tempo de sermos corretos nesta nação. Só assim teremos autoridade para pedir justiça. Porque tem muita gente levantando bandeiras para que os juízes realmente sejam justos no seu julgamento, mas no entanto durante a sua vida comete graves erros
e nega na sua própria existência aquilo que é justo, aquilo que é puro, aquilo que é correto, aquilo que é de boa fama, naquilo que a gente deve pensar. O meu apelo nesta manhã é por justiça. Por favor, vamos amar a justiça, e aí sim, vamos orar. E o nosso Deus dos altos céus vai nos ouvir e Ele vai sarar a terra brasileira. Eu tenho certeza absoluta disso. Vamos ficar em pé, irmãos, para terminarmos esse nosso culto. Querido Deus, eu quero agradecer ao Senhor por tudo aquilo que vimos e ouvimos nesta manhã. Obrigado, ó Deus, pelos louvores. Tu habitas no meio do louvor do teu povo, e te bendizemos por isso. Obrigado, ó Pai, pelas oportunidades de estarmos enlarguecendo as estacas desta igreja, comprando e adquirindo esses 2 terrenos. Obrigado, Pai. Continue nos abençoando, ó Deus, dos altos céus. Faremos a nossa parte, ó Deus. Te louvamos, ó Deus, pelos bebês que foram consagrados. Que esses 3 meninos e que a pequena Betina possa ser, ó Deus, o nosso futuro que chega depressa. É o nosso amanhã que já começa a despontar. Que sejam eles abençoados pelo Senhor ao lado de todo o ministério infantil de nossa igreja. Pai de amor, te agradecemos, porque ao longo dos anos o Senhor tem levantado o seu povo para orar, mas Tu és o Deus que faz justiça em todas as gerações. Pai de amor, que como evangélicos que somos, que sejamos justos sobre esta nação. Pai de amor, que sejamos pessoas corretas, que possamos amar aquilo que é correto, ó Deus, para que possamos compelir, ó Deus, as pessoas que estão ao nosso redor para amar toda a justiça. Mas por agora, ó Deus, nos despeça com a Tua bênção e com a Tua paz, porque nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, vão em paz, que Deus os abençoe. Até logo mais às 18 horas. E não se esqueça que em Boas Novas a gente sempre se encontra.